Olá, amados, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série Meditações sobre o Reino, né, que todas as quintas trazemos. Hoje vamos pensar, dar continuidade, né? Nós falamos sobre o reino e a igreja semana passada e algumas chaves que devem ser usadas, né, do reino dos céus devem ser usadas para edificar a igreja, e uma delas é o discipulado, que vamos ver hoje. Mateus 18, 28, 18 a 20, nós temos a grande comissão que está escrito assim. Aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai querido, aplique essa palavra ao coração de todo aquele que vai ouvir, e que sintam o desejo de buscar mais conhecimento à luz da Tua palavra, orientados pelo Teu Santo Espírito. Continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como disse antes, amados, esse texto do capítulo 28, versículos 18 a 20, é intitulado de A Grande Comissão. A Grande Comissão é baseada no que o Senhor diz no versículo 18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, sempre que a gente pensa em poder e autoridade, né, a gente tem que estar conectado com o reino. Quando o nosso Senhor Jesus subiu aos céus, né, subiu ao alto, aos céus, Deus o fez rei sobre todas as coisas. Todo poder, toda autoridade, tanto no céu como na terra, foi dada a ele. E essa é a base, né, o fundamento da grande comissão. Porque fora dessa dimensão a gente não tem autoridade, a gente não tem poder para cumprir essa comissão. Por isso, primeiro de tudo, a gente precisa se lembrar que a grande comissão é baseada no reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem a ver com o reino. E Jesus diz, né, portanto, ide. Através da história da igreja, o povo de Deus começou a ouvir essa palavra, né? Ide, vá por todo mundo, vá a cada nação, prega o evangelho, traga pessoas para a salvação, evangelize as pessoas, tá? Só que isso não é o todo. Ide fazer o quê? Evangelizar o mundo? Não. Jesus diz, ide fazei discípulos de todas as nações. É diferente. Em outras palavras aqui, a grande comissão é uma comissão plena, é um evangelho completo, o qual a gente deve ir e pregar. É o evangelho do reino dos céus, porque o discipulado tem a ver com o reino dos céus. Vá fazer discípulos de todas as nações. Não é suficiente ter pessoas salvas como se o céu precisasse ser cheio, né? Por que a gente é salvo? Para que propósito, né? Apenas para o nosso bem? Não. A gente é salvo para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Para que a gente possa fazer da nossa vida, né, uma vida de discipulandos de Cristo Jesus. Não é apenas crer nele, mas é a gente se colocar sob sua autoridade e permitir que ele nos transforme, que ele nos mude e que ele nos conforme à sua própria imagem. Isso é discipulado, não é? Discipulado sempre tem a ver com o reino, e é através do discipulado, amados, que a igreja é edificada. O Senhor disse, ide fazer discípulos de todas as nações. Ele não disse apenas, traga pessoas a mim, mas traga pessoas a mim de tal maneira que elas realmente se tornem meus discípulos. Porque eu estou apto para discipular, para treinar, para completar e para efetuar. Então, qual é a porta do discipulado, né? A razão de ser a porta do discipulado é que as pessoas, elas precisam crer, né, e ser salvas, e para isso elas precisam passar pelo batismo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o que isso significa? O que seria o batismo? No batismo a gente entra na água, né? A gente é imerso na água ali e a gente sai da água. Qual é a simbologia disso, né? Simboliza a morte, sepultamento, ressurreição, porque no batismo a gente proclama que não há nada bom nesse velho homem, na velha natureza, nesse eu, nesse ego, nesse homem natural, né? Eu preciso morrer, né? A gente não precisa fazer isso também por nós mesmos, mas por Cristo, porque Cristo morreu por nós. E ele não apenas morreu por mim e por você, mas quando ele morreu, a Bíblia nos diz que nós morremos com ele. Então Cristo é identificado em Romanos como o último Adão, o segundo homem, né?
E em Cristo toda a raça adâmica chegou ao fim, porque quando o último Adão morreu, a raça adâmica terminou. Nós falamos sobre isso numa mensagem recente, né, no domingo, que falamos a respeito de que em Cristo nós somos, né, quem somos em Cristo. Então a morte do nosso Senhor Jesus, ela é inclusiva, é mais do que apenas o nosso Senhor como uma pessoa morrendo na cruz. Quando ele morreu na cruz, não somente ele levou todos os pecados do mundo, mas também carregou todos os pecadores com ele para a cruz. Então, na visão de Deus, quando Cristo morreu, a gente morreu. A gente morreu nele, né? E essa é uma verdade eterna. Isso é algo que Deus fez em seu Filho amado, né? Já foi terminado, já foi feito. E no batismo a gente confessa de maneira clara que esse velho homem aqui já morreu. Não há nada bom em mim. Qualquer coisa, né? Tudo nesse velho homem é impróprio para ser edificado no corpo de Cristo. Tá? Porque a gente vive em dados momentos o peso da velha natureza. Então, amados, é importante que vocês compreendam isso. Mas, graças a Deus que quando a gente sai da água, porque Cristo esteve sepultado por 3 dias e 3 noites, ressuscitou da morte. E quando ele ressuscitou, obviamente, nós, né, pela fé, ressuscitamos com ele em uma nova vida, não na velha lei. Em outras palavras, quando a gente é batizado, a gente diz, ó, tchau, adeus, né? Adeus à velha natureza. Há uma separação eterna. A gente sai da água, né, um novo homem em Cristo Jesus. E essa é a nova vida. Esse novo homem em Cristo Jesus que pode ser treinado, pode ser transformado, pode ser conformado à imagem de Cristo e pode ser edificado no corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é o que significa o batismo. E é por isso que o Senhor Jesus diz, né, lá na grande comissão, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente precisa entender que somente permanecendo nessa posição é que a gente está capacitado para ser discípulo e fazer discípulo. É importante, né? Então, amados, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. De onde é que partem os conselhos, né? Todo o conselho de Deus, a totalidade do conselho de Deus é fundamental para nós, justamente como Paulo diz, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus, lá em Atos capítulo 20, versículo 27. Mas qual é o sentido de ensinar, né, se não é para que se observe? Assim ele diz, ensinando-os a observar. Não é apenas para ensinar, para ter algo na mente. Não. Conhecimento mental enche. Mas quando a gente ensina a observar, né, a fazer, o ensinamento de Deus é para fazer, não é para apenas pensar nele. E quando você observa todas as coisas que Cristo nos ensinou, né, a gente vai perceber que a nossa vida vai começar a mudar. O Senhor disse, eu estarei convosco até o final dos tempos. Aí a gente vai experimentar a presença permanente do Senhor Jesus conosco. Uma outra coisa que é fundamental é a gente se submeter à liderança de Cristo. Quando a gente medita em uma palavra. Qual é a palavra? A palavra de Deus. Quem nos conduz? Quem nos guia é o Espírito Santo, né? Ele não nos guia a outra palavra. Então, essa é uma forma de meditar, porque dessa forma a gente é guiado, né? Então, amados, a gente precisa entender a necessidade de ser edificados, porque quando a gente é edificado, a igreja é edificada, a edificação do corpo acontece. Então, o que deve crescer? Não é que você e eu crescemos, né? Mas é que nós vamos aumentando com o crescimento de Deus em nós. Em outras palavras, no corpo de Cristo, a gente começa a ver que Deus vai aumentando. Cristo é aumentado no meio do seu povo. Não é que algumas pessoas obtêm o crescimento, mas é que Deus é aumentado, Cristo é aumentado, a igreja é edificada, a igreja é fortalecida espiritualmente, né? Então a gente precisa valorizar essa instrução de Cristo para a igreja. A gente precisa viver nessa dimensão, porque esse, na verdade, é o segredo da edificação da igreja, usando as chaves do reino, discipular, né? Entender a dimensão do batismo,
e buscar entender também que todo conselho em benefício da igreja emana de Deus e que a liderança da igreja é Cristo como cabeça. Pronto. Dessa forma, a gente se torna pessoas que, na dimensão do reino, sendo o reino, edificamos a igreja. Então, concluindo, se eu não aceito o reino, o reinado de Cristo, eu não vou ser aquele que vai edificar a igreja. Porque o segredo da edificação da igreja é exatamente eu usar as chaves do reino. Ser discipulado para me tornar discipulador. Ser batizado para orientar alguém sobre o batismo. Né? Receber a orientação da palavra à luz do Espírito Santo, como conselho de Deus. E entender a liderança de Jesus como cabeça do corpo, que é a igreja do Senhor. Ok? Então que o Senhor nosso Deus continue aplicando ao meu e ao seu coração a sua infinita graça, misericórdia e amor. Fiquem com Deus.